Alô, meu amigo, minha amiga, você que é apaixonado pelo rádio, como eu sou. Estamos abrindo aqui mais um episódio da série Vozes do Brasil, dentro da série maior, que é a história do rádio. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil, nesse período em que o Brasil está comemorando 100 anos de rádio. Desde a primeira transmissão, que ocorreu em 7 de setembro de 1922, essa história já foi comentada e contada, o importante é mostrar quem fez, quem ajudou a fazer e continua escrevendo páginas e páginas desse rádio. Normalmente eu falo aqui que hoje eu vou conversar com um grande amigo, etc, etc. Às vezes, a pessoa é mais colega do que amigo. Outros trabalharam comigo e foram meus concorrentes. Alguns, muito poucos, se tornaram inimigos. Bobagem, mas aconteceu. Eles decidiram. Eu acho que é até bobagem a gente perder tempo com isso. Agora, hoje eu vou trazer um rapaz que eu não trabalhei com ele diretamente, mas sempre ouvi, sempre acompanhei o seu trabalho, então eu tenho muita pergunta para fazer e espero que ele se lembre, com datas e tudo mais, que nós vamos enriquecer essa grande história do rádio. Vem para cá, meu querido amigo. Amigo, sim. Zancopé Simões. Prazer em conversar contigo, Malhoca. Você não imagina a alegria, porque eu acho interessante. Eu nunca me imaginei sendo entrevistado. Eu acho que não tenho nada para falar. Eu sou muito mais de fazer pergunta do que de responder pergunta. Então, quando você me convida para participar, eu até acho estranho, viu, Malhoca? Até acho estranho ser entrevistado. Eu sempre fiz entrevistas, né? Este é o detalhe que eu entendo na minha profissão, Malhoca. Não quer dizer nada, mas todo dia a gente tem experiências novas e de vez em quando, imagina eu, que não sou locutor, que não tenho voz para ser, que comecei a gostar de rádio pensando em ser locutor de rádio. Eu fiquei meses e meses com a mão na orelha dentro de casa, com uma régua, isso quando garoto, 7, 8 anos, uma régua na mão, trancado no meu quarto. E a minha mãe dizia, o que esse menino está aprontando aí? Eu estava com o jornal Estado de São Paulo, a Folha da Tarde, que meu pai assinava e tal, imitando aquele pessoal que fazia rádio jornal. Agora, era isso que eu queria? Não sei. Aconteceu e eu virei produtor, depois virei diretor de emissoras de rádio e tal. Agora, locutor, entrevistador ou apresentador, não sou. Porém, eu tenho vontade, eu acho que eu tenho uma missão de deixar registradas, e não por mim, mas pelo rádio em si, né, a história verdadeira. Quando eu falo que nós entrevistamos os originais, é um prazer grande, porque eu busco as pessoas que fizeram, estão fazendo rádio de verdade. A internet tem muito achismo, as pessoas chutam, os pseudo-profetas do Apocalipse já disseram tanta coisa a respeito do rádio, ele está firme, está forte, continua. Agora tem imagem? Ok. A gente só lamenta não ter mais a Hebe Camargo aqui para ela dizer que pena que o rádio não tem imagem, porque hoje ela teria a sua expressão máxima até, que ficou bastante consagrada, um pouco alterada. Mas a conversa vai por aqui. Deixa eu aproveitar esse momento em que você fala que hoje tem rádio. Eu não concordo, não posso dizer não aceito ou não, porque já fiz, mas eu não concordo com essa história de você colocar uma imagem no rádio. Isso não é rádio. O rádio é aquele que você fala no anonimato e influencia o raciocínio das pessoas. Então, quando você coloca a imagem no rádio, você está tirando o princípio do rádio, que é a imaginação. Não é? Quantas vezes eu falei em microfone, quantas vezes eu apresentei programas, e as pessoas não tinham ideia de quem eu era. Aliás, tem um detalhe, eu fazia programa na madrugada da Rádio Globo, e aí as pessoas, eu atendia por telefone e tal, e as pessoas perguntavam como eu era. E eu dizia, olha, aí teve uma situação interessante,
porque uma mulher ligou lá, eu estou conversando com ela, tal, e ela ficou perguntando como eu era, insistia, tal. Aí eu falei, como é que você me imagina? Aí ela descreveu, assim, o Brad Pitt, né? Descreveu o Leonardo DiCaprio, né? Eu falei, ainda bem que você não vai me ver, porque seria uma grande decepção. Eu sou baixinho, careca e barrigudo. Então, falava isso e tal, e aí comecei a repetir isso, né? As pessoas perguntavam, como é que você é? Eu falava, não gosto muito de falar porque eu sou muito feio, é melhor que você ouça aí, se você gosta da minha voz, que você ouça aí, porque eu sou baixinho, careca e barrigudo. E uma madrugada, a gente saía da Globo 4 horas da madrugada, ia naqueles bares que tinham por ali, eu fui no Parreirinha, tal, teve lá não sei como é que chama aquilo, se é ceia, se é café da manhã ou não. Aí, quando o garçom veio me atender, ele parou perto, assim, baixinho, careca e barrigudo. Barrigudo, vai lá, careca você vai ficar, mas baixinho não é, não. Então, eu prefiro essa identificação da voz. Eu não gosto da imagem no rádio. Sou obrigado a aceitar hoje porque está aí e tal, mas eu não gosto. Esse é um detalhe, Marioca. Voz, rádio é voz. Registrado o seu protesto, eu tenho uma parcela de concordância com você, porque a imaginação é tudo, né? O rádio consegue fazer coisas para as pessoas, e nós temos uma série de ouvintes de rádio que são deficientes, que têm dificuldade para acompanhar normalmente o trabalho que a gente faz no rádio, e ele viaja. Ele aproveita aquilo que se diz no rádio, aproveita o som em geral, aí vai ruído, vai efeito sonoro, vai contra-regra, vai voz, tudo. O background, a música que acompanha o noticiário em fundo musical, tudo isso mexe com a pessoa. E é por isso que o rádio, em silêncio, traz uma profunda sensação de desgosto para mim. Eu me sinto sozinho. Eu preciso estar com o rádio. Eu vou caminhar de manhã, eu coloco uma emissora. Ele não é música para fazer exercício, não. Eu gosto de saber o que está acontecendo. Eu me sinto extremamente acompanhado. Então, concordo e registro o seu protesto, mas, como você bem disse, o mundo de hoje está assim, né? E essa facilidade ajuda, por um lado, se por outro, ela vai cortando as arestas. Não é questão de aparar, não, é cortar as arestas daquilo que tinha asas e a imaginação viajava e voava longe. Mas, como você é um entrevistado... Deixa eu contar eu deixo fazer o que você quiser. Você tem 1 hora de conversa com a gente. Deixa eu contar, a pilha está boa, fica tranquilo. Deixa eu contar um outro detalhe, quando você fala que vai caminhar ouvindo rádio, não ouvindo música, ouvindo rádio. Eu tenho uma história, fica reservada comigo, mas é um registro muito interessante, não é? Eu, uma vez, encontrei um cidadão. Você é o Zancopé? Sim. Eu preciso contar uma história para você. Eu teve uma época na minha vida que eu estava numa depressão muito grande, problemas e mais problemas, separação, e eu morava num prédio, não lembro exatamente, mas devia ser 10º andar, 12º, alguma coisa assim. Aí ele, vou confidenciar, muitas vezes eu estava ali e pensando se pulo ou não pulo, né, para acabar com todos esses problemas. E numa dessas vezes o rádio estava ligado e você estava falando. E eu parei para ouvir, tal, e fiquei concordando, discordando. Nessa época eu estava na Rádio Globo, fazia o programa Rodando pelo Brasil, da meia-noite às 4, meia-noite e meia às 4, alguma coisa assim, mas era da meia-noite às 4. Aí ele disse que se tornou um hábito, quando ele estava naqueles dias, né, de indecisão. A indecisão era se acabava com tudo ou não, pulando lá daquele andar, e o rádio, por coincidência, estava ligado ali na Rádio Globo e eu estava falando. E ele disse que ficava conversando comigo, era o terceiro participante
da conversa, né? Porque eu atendia ligações, telefonemas, fazia comentários sobre assuntos diários, tal, e ele disse que assim ele passou um bom período e parece ele continua por aí. Eu não encontrei mais, mas ele continua por aí, às vezes vejo alguma manifestação dele e tal, mas esse é um momento que eu tenho registrado na minha carreira de fazer programa, de conversar. Conversar é onde eu digo que a imagem não ajuda. Se eu tivesse com imagem ali, não sei se eu teria, se a pessoa teria participado, porque a televisão estaria ligada, tal. Mas se ele participaria. Mas esse é um detalhe que eu defendo, que o rádio é som. O rádio é som, não é imagem. O rádio é para você conversar. Alguns aceitam o que você está falando, outros discutem com você, como é o caso desse cidadão, né? E acho que contribuir com ele para que ele desistisse da ideia que ele tinha naquele momento. Malhoca. Está aí um depoimento importantíssimo de um grande profissional do rádio, que todo mundo conhece, todo mundo sabe a potência que é Zancopé Simões, e dizendo esse tipo de coisa. A gente se lembra do CVV, do Centro de Valorização da Vida. O rádio tem uma participação bastante próxima, no sentido de também fazer parte da valorização da vida, porque ele é companheiro, ele vai com as pessoas onde elas quiserem. Você pode tomar banho, que é um lugar normalmente íntimo, vamos falar do tradicional, né? Você vai tomar banho, você liga o rádio, ele está lá com você. Você vai deitar, ele está com você. Você vai namorar, puxa, 2 é bom, 3 é demais, mas o rádio está lá no fundo, fazendo ou o fundo musical dos seus melhores momentos, como você já ouviu milhares de vezes em slogans de emissoras de rádio, ou então ele está lá participando e ajudando você a colocar o seu amor em ordem, em dia e tudo mais. O rádio realmente tem uma importância muito grande. Agora... Deixa eu aproveitar outro detalhe quando você fala de namorar. Daqui a pouco nós vamos abrir a segunda parte do programa, porque eu estou achando ótimo que o Zancopé, nós não temos pauta, evidentemente, mas o Zancopé está trazendo aquilo que a gente gosta de colocar no ar, que são as histórias do rádio. Vai lá. Quando você fala a gente vai namorar, eu apresentei Varig, a Dona da Noite, na Jovem Pan. Isso foi em 1973, 73, 74. Então, não existia, né, as emissoras de FM. E eu era audiência em todos os poucos motéis que haviam em São Paulo, porque tocava música. O Varig, a Dona da Noite, era um musical de excelente qualidade, a programação feita pelo Zé Francisco Dias e o Pical, o Ricardo Sanches, né? Então, eram esses dois que faziam a programação. Em todos os motéis, eram poucos, mas a gente tinha informação que em todos os motéis a rádio era Jovem Pan, porque tinha 14, 15 emissoras em São Paulo, né? E a Jovem Pan, com o seu Varig, a Dona da Noite. Então, quando eu falo que eu ficaria milionário se cada um dos casais que ouviam a Jovem Pan naquela época nos motéis me entregassem um cruzeiro, que era a moeda da época, Malhoca, eu seria milionário hoje, Malhoca. Com absoluta certeza. Desde que o seu Tuta não quisesse uma participação, que aí tinha que achar... Acho que seria direito. Se ele me desse os 20%, já estaria bom demais. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Pode ser, a gente não tem esse levantamento no momento, que existissem poucos motéis, mas estavam todos lotados, e ainda aquele barzinho que eles abriam lá para fazer espera, enquanto não vaga, né? Sim. Um aposento, aquilo estava cheio. Mas agora eu vou pedir licença para o Zancopé e para os nossos acompanhantes, já que nós estamos falando nessa linha. Todo mundo que gosta de ver e de saber das histórias do rádio está entrando no YouTube, colocando esse nome estranho que está aqui marcado embaixo de mim, e aí o canal do Luiz Fernando Malhoca mostra todas as gravações, todos os projetos, todos os programas, e aí você pode ver em qualquer momento
ou a qualquer momento, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora da insônia ou na hora de que, caso você não tenha o que fazer. Mas começando pelo começo, em outras conversas que nós tivemos com colegas da área de vozes, ou seja, da locução, da apresentação, da narração, uma grande maioria que passou por aqui e ainda vai passar é de Marília. Eu tenho outro que você não é de Marília, porque eu sei que você nasceu em Garça, terra de outro colega, José Nelo Marques, com quem eu tive o prazer de trabalhar, e etc, etc. Então, vamos começar daquele comecinho de, nem carreira, de vida do Zancopé Simões. Onde você veio à luz? Veio ao som. É interessante, porque eu, com 14 anos, eu escrevia no jornal O Correio de Garça. Aconteceu um detalhe, né? O João Alexandre Colombani, que era o diretor, o dono, proprietário, lá o cara é tudo, né? Que era o proprietário do jornal O Correio de Garça, foi fazer uma palestra na escola, na minha sala. E aí ele ofereceu o jornal dele, que estava de portas abertas, a quem quisesse escrever alguma coisa e quisesse fazer redação, alguma coisa, qualquer coisa que quisesse participar e publicar no jornal O Correio de Garça. Eu não sei quantos alunos tinha lá assistindo aquela palestra dele, mas eu sei que eu fui o único que me interessei e procurei lá, bati lá na porta do jornal O Correio de Garça, conversei com o Colombani e ele falou, sabe o que eu gostaria que você me ajudasse? Nós temos muitos jogos de várzea nos finais de semana e as pessoas passam aqui, escrevem em papel de pão, escrevem de qualquer jeito, tal. Eu preciso que alguém redija essas informações que eles trazem para mim. E eu comecei a fazer isso. Comecei a pegar aqueles rabiscos lá com as escalações, tal, resultado de jogo. Comecei a escrever e entregar para ele, e ele publicava com o meu nome no jornal O Correio de Garça, Zancopé Simões, colocava lá e tal, assinava tudo, José Antônio Zancopé Simões e tal. Daí, ele fazia um programa na Rádio Clube de Garça, né? E ele pegava aquelas notinhas lá e lia lá, tá aqui as notinhas que o José Antônio Zancopé Simões colocou, tal, tá publicada no jornal O Correio de Garça. O diretor da rádio, que era o Nilson Bastos Bento, Colombani já desceu do trem, mas o Nilson Bastos Bento continua lá em Garça, fora do rádio, que é uma perda lamentável para o rádio, mas o Nilson continua lá. Eu encontrei o Nilson na rua, aí ele falou, eu leio aquelas notícias lá que você escreve no Correio de Garça, você não quer tentar o rádio? Se você quiser tentar... do jeito que você fez com o Colombani, você faz comigo. Bate lá na porta da Rádio Clube de Garça e nós vamos conversar. E o Nilson me deu a oportunidade da minha vida de começar a falar em microfone. Eu contei com a colaboração de um operador de som que trabalhava lá, que era o José Abrão Basso. José Abrão continua por lá, tem uma emissora. Isso eu estou falando da Rádio Clube de Garça, né, onde eu comecei em 1968. Né? Aí fui lá na Rádio Clube de Garça, tal, comecei a fazer. Aí, em 1970, eu prestei vestibular para Educação Física em Bauru. Então, eu viajava todo dia, durante 2, 3 meses, eu viajava. Saía 6 horas da manhã de Garça, ia para a faculdade às 7 horas, voltava 1 hora e pegava na rádio, descia na porta da rádio e já ia trabalhar, da 1 às 5, às 6, o que tivesse para falar lá, eu ficava falando. Mas aí o negócio, né, apesar de ter 17 anos naquela oportunidade, a vida exige também dos mais novos, né? Então, eu decidi que tinha que ir para Bauru. Estava lá em Bauru, tal, pensando, aí um dos colegas lá falou, por que você não vai na Bauru Rádio Clube? Saiu um monte de gente lá que foi embora para São Paulo. Esse monte de gente era o Alceu Rodrigues, né, era o Luiz Mário Zanata, que vieram para São Paulo. Aí eu fui lá, do mesmo jeito, bati na porta da rádio lá e
conversei, o Célio Gonçalves era o diretor da rádio. Algum tempo depois, quando eu cheguei, o Célio parecia que já me conhecia e que estava me esperando. Achei aquilo muito estranho no momento, né? Algum tempo depois, o Célio Gonçalves me confidenciou que o Nilson Bastos Bento tinha passado por lá, né, que conhecia o Célio, foi visitar o Célio e falou, ó, a qualquer momento virá aqui um rapaz bater na porta e talvez tentar aí a carreira no rádio em Bauru. Ele é o Zancopé, ele vai bater na sua porta aqui, atenda-o, por favor. Por isso que quando eu cheguei na Bauru Rádio Clube, em 1970, meados de 1970, o Célio Gonçalves me abriu as portas assim. O Nilson já tinha tido a sensibilidade de falar com ele. São uns negócios assim que tudo conspira a favor, entendeu? E aí fiquei 3 anos em Bauru e vim para São Paulo, assim, naquele negócio. Terminei a faculdade, tinha um diploma de curso superior, não tinha intenção de trabalhar em rádio mais, porque a rádio pagava muito mal, né? E aí vim para São Paulo tal, e já consegui as aulas. Por que eu fui trabalhar em rádio? Porque naquela época, não sei como é que é hoje, mas naquela época você entrava no magistério, você escolhia as aulas, tal, aí você ia lá na escola que você escolheu as aulas, e você entregava os seus documentos. Se você tivesse sorte e entregasse esses documentos até o dia 15, você receberia 90 dias depois. Se você não tivesse sorte é o dia que você tinha que se apresentar. Se fosse a partir do dia 16, você receberia só 120 dias depois. Eu não tinha dinheiro nem para me sustentar nesses 90 dias. Você imagina se eu desse azar e fosse receber daí a 120 dias. Mas tinha uma coisa que eu gostava de fazer nessa época, já com as aulas, né? Com as aulas já em meu nome e tal, já tinha assumido as aulas no Largo São José do Belém, né? Já tinha assumido as aulas ali, Grupo Escolar Amadeu Amaral, Largo São José do Belém, mas eu gostava de ir nas emissoras de rádio para conhecer as emissoras de rádio, e ficava fazendo teste. Eu sabia que eu não ia trabalhar, mas eu ficava fazendo teste. Até que um dia eu fui na Jovem Pan. Quando eu cheguei na Jovem Pan, estava todo mundo me esperando lá. Foi como se eu... Quem que estava me esperando? Mário Tadeu, né? O Luiz Mário Zanata, estavam lá me esperando. Você está demorando, o que aconteceu? Por que você não está aqui? Quanto tempo você demora? Já faz mais de um mês que você está em São Paulo, por que você não veio falar antes aqui com a gente e tal? Eles estavam segurando uma vaga para mim lá, né? Estavam segurando uma vaga, o Mário Tadeu trabalhava na Rádio Record, Luiz Mário Zanata trabalhava na Jovem Pan, e eles estavam segurando uma vaga junto com Estevan Sangirardi, né, que era o diretor artístico da Jovem Pan. O Sangirardi falava, escuta, esse louco do Bauru é tão longe assim que esse cara não chega em São Paulo, né? E também fizeram com que o rapaz que ia sair da madrugada, né, ficasse lá, guardando ou não, você não sai aqui enquanto ele não chegar. Aí eu fui fazer um teste na Jovem Pan. Quando eu cheguei na Jovem Pan, Malhoca, tinha uma fila. Você se lembra daquele prédio lá do aeroporto, né? Você subia a escada e chegava no fim do corredor ali, era o estúdio da Jovem Pan. A fila estava lá embaixo. Eu olhei assim e tal, dei uma... Eu falei, eu vou embora daqui, né? O que eu vou ficar fazendo aqui? Aí, quando eu fui avisar o Zanata que eu ia embora, o Zanata falou para o Sangirardi, Sangirardi, ele está aqui, ó, aquela fila enorme. Aí eu furei a fila, me pegaram pelo braço lá e eu furei a fila. Mário Tadeu também veio, tal, os dois me levaram para o estúdio e fui lá com o Sangirardi e gravei o teste, né? E depois eles chegaram na porta. Fernão Pompeu, que era o diretor comercial da Jovem Pan, chegou na fila lá e falou assim, ó, alguém aqui é profissional? Naquela época, para ser profissional, tinha que ter o registro em carteira, 4 anos de registro em carteira. Eu tinha isso, né? Já fazia mais de 4 anos que eu trabalhava em rádio.
Aí, aquela fila enorme e tal, o Fernão Pompeu falou, é o seguinte, se alguém for profissional, nós vamos ouvir também. Se vocês estão aqui só na esperança de começar a trabalhar em rádio, eu agradeço a todos quando tiver uma oportunidade que vocês tenham a possibilidade de trabalhar conosco, mas as vagas já estão preenchidas. Quais eram as vagas? Quando eu entrei no estúdio para gravar o meu teste, tinha um rapaz lá, um baita de um crioulo, né? A gente sempre que se encontra lembra disso, do lado, assim, em posição de sentido, né? Aí eu olhei e tal, fiz o meu teste. Esse rapaz era o Moisés da Rocha. E o Moisés da Rocha falou assim, depois, né? Ele falou, quando você abriu a boca no microfone, eu disse, adeus, vaga. Mas aí o Estevam Sangirardi e o Fernão Pompeu conversaram com a gente e disse que a gente ia preencher as 2 vagas que existiam naquela época, em 1973, na Jovem Pan. Ele ficou fazendo as folgas e eu fui apresentar a Varig, a Dona da Noite. Era das 11 da noite até às 5 da manhã. Foi um bom período, um bom aprendizado, viu, Marioca? Com certeza absoluta. Tem uma perguntinha que está me incomodando aqui, que eu já deveria ter feito. Você hoje revelou os seus 2 primeiros nomes. Zancopé é nome de família, do lado materno, por Sim. exemplo? Sim. É isso mesmo, é um sobrenome. Sim, Zancopé é o nome da minha mãe. Zancopé a mãe e Simões o pai. Né? Então, e por que você escolheu como nome artístico um sobrenome que não é comum, que não é muito fácil de falar, tudo bem, mas eu digo, é um pouco comprido, é um pouco... Todo mundo era júnior, era sobrinho, era neto. Naquela época, no rádio, o cara inventava um nome mais ou menos bonito, eufônico. Por que você foi partir exatamente para 2 sobrenomes de família? Foi homenagem? Sim, um reconhecimento à família, mas tem um detalhe interessante, né? Porque o Tadeu, o Zanata, o pessoal de Bauru me chamava de Toninho, né? Então, quando eu cheguei lá para fazer o teste, e aí como é que você chama? Zancopé Simões. Aí o Fernando Vieira de Mello falou, você tem outro nome? Eu falei, tenho. Ele falou, qual? Eu falei, Zé. Ele falou, Zancopé. Então, eu acabei adotando o Zancopé. Ele falou, um bom nome. Na hora ele falou, Zancopé. Então, naquela época, a Paraíba já tinha Zé demais. Estava exportando alguns, né? Inclusive isso. No Sudeste e tudo mais. Aí, no frigir dos óvulos, como diz o outro, era mais fácil um nome que fosse fazer a marca ainda do que ser mais um Zé, com todo respeito aos Josés, inclusive o meu amigo Zé Pereira, que era diretor de redação naquela época e hoje é o vice-presidente da emissora, continua sendo um grande e querido amigo. Então, nós já sabemos... Contar a história do rádio para você, em Bauru, né? Aquele negócio de acertar o nome e tal, Zé Antônio e tal. Aí o diretor, que era o Célio Gonçalves, decidiu que o meu nome seria Antônio José. Tá? Em Bauru, durante o período que eu trabalhei lá, eu usava Antônio José. Até sonoro e tal, mas eu acho que não tem nada a ver comigo. E aí eles falavam um negócio interessante, né? Zé no rádio só se for o Zé Paulo de Andrade. Se não for o Zé Paulo de Andrade, não tem lugar para outro Zé no rádio. Então, eu ouvi isso várias vezes e quando cheguei aqui, que o Fernando perguntou, eu falei, Zé. Ele falou, Zancopé. Muito legal, muito interessante. Os colegas de locução, quando eles vêm para São Paulo, normalmente era assim no passado, não existia celular, a gente precisa relembrar isso, né? Porque na hora que você está contando a história de alguém falar, poxa, por que o cara demorou tanto, o Bauru está tão longe, por que ele não ligou? Porque só tinha telefone fixo, porque só tinha um número na vida da gente, a gente ficava numa fila para considerar que iria receber a dádiva quase que divina de ter um número próprio
que esse número era da família, não tinha cada um com o seu. Então é bom a gente sempre tocar nesse assunto, porque a moçada que está nos assistindo, na hora vai pensar, o que custa? Por que não ligou? Por que não passou um WhatsApp? Não tinha, no play, como se diz na nossa gíria. Não tinha nada disso. Por isso a dificuldade dele chegar. É Maracatins 713, é isso? O endereço da Jovem Pan? Era alguma coisa... Miruna 713. Pertinho da Maracatins. Ó, você fala um negócio interessante. Eu não tinha telefone. Eu não tinha telefone. Quando ia a algum lugar e a pessoa perguntava assim, você tem um telefone de contato? Eu não tenho. Eu falava, não tenho. Mas não tem um vizinho? Não tenho vizinho, não tem nada. Eu cheguei agora aqui em São Paulo, eu não tenho um telefone de contato. O telefone de contato que eu tinha era de Garça, onde eu morava. E quando você veio para cá... E ninguém fazia interurbano naquela época. Claro, claro a beça, o louco. Você caiu aqui em São Paulo, não de paraquedas, mas você caiu em república, em pensão, casa de parentes, onde você foi se posicionar fisicamente quando chegou aqui em São Paulo? Aí foi bom, porque eu tenho um amigo de infância, o Jefferson Soares Marins, ele hoje é engenheiro na Petrobras, e ele morava na 9 de julho, e quando a gente estava terminando o colegial lá em Garça, ele falou, eu vou mudar para São Paulo, o dia que você for para São Paulo, você me procura. Você me procura, eu moro na 9 de julho, 1969. Você me procura, porque você vai morar comigo. Você vai morar lá no meu apartamento. E eu fui acolhido por ele. Ele morava ali numa república, não é? É um apartamento alugado ali na 9 de julho de 1969, era o número do prédio, do lado da GV, e aí esse Jefferson me acolheu e eu fiquei morando com ele ali uns 4 anos ainda. Ele passou no concurso da Petrobras, foi embora para Salvador, mas é um amigo que eu mantenho até hoje. Mas foi assim, eu já fui acolhido por ele quando saí do interior, e lá, quando a gente estava terminando o ginásio normal, alguma coisa assim, falou, estou indo embora para São Paulo, quando você for para lá, porque você vai para lá, você não vai ficar por aqui, você não vai ficar em Bauru, não vai ficar por aqui, você me procura. E foi isso que eu fiz, eu procurei o Jefferson e fui acolhido por ele, esse é o termo que eu gosto de usar para identificar essa recepção que eu tive do Jefferson aqui. Isso é importante porque dá segurança para você chegar aqui, não conhecer ninguém, não ter telefone de contato, ter que pegar um ônibus, porque obviamente você não estava de carro, para ir até as determinadas emissoras que não eram muito próximas, 2 ou 3 ficavam no centro, mas as outras já estavam espalhadas, então a segurança que você teve ajudou também, e o resto é a sua competência, a sua experiência que já veio de lá, de Garça, passando por Bauru, e veio nos completar, porque o Rádio de São Paulo, ele tem muita gente que nasceu em São Paulo, paulistano, mas a grande maioria veio de fora, e a gente é muito grato por isso. A recepção aos grandes nomes que vieram de outros lugares, inclusive quando se falava das brigas ou das discussões ou do revanchismo entre cariocas e paulistas, a única coisa que eventualmente a gente estranhava era o sotaque, porque lá tinha mais X e mais R do que aqui, e aqui nós tínhamos um outro R, que era um pouquinho mais arredondado, era um pouquinho mais arrastado e tal. E às vezes até nem R, né? Tinha muita gente que colocava um I, e eu conheci uma pessoa que não conseguia falar nem porta, nem porta, nem porta. Era poita. Né? E esse levava. A poita fechou, a poitinha... Mandioca, o R é um capítulo à parte para quem queria ser locutor nos anos 60. Né? Vamos lá. E o R tinha que ser pronunciado R, Rádio Clube de Garça.
Bauru Rádio Clube. O R tinha que ser pronunciado assim, não se aceitava o R de outra forma, tinha que ser dessa maneira, até para diferenciar do carioca, né? Então, o R é como o Salomão pronuncia, né? Santa Rita do Passa Quatro, é esse R que tinha. Tem um detalhe que é interessante, uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele dizia que estranhava o Jamelão pronunciando o R daquele jeito. Aí eu disse a ele, se ele, Jamelão, não disser o R com essa pronúncia, o equipamento onde ele vai falar não vai captar, vai ficar um negócio enrolado, ninguém vai entender o que ele está falando. Por isso é que ele fala Portela, né? E aí o R era um capítulo à parte quando a gente aprendia a falar em rádio, que pegava lá a lista telefônica para ficar lendo os nomes, pegava o dicionário para ficar lendo os nomes. Quando chegava na parte do R, do dicionário, era R, tinha que aprender a falar esse R, porque depois foi um negócio que a gente foi assimilando tal, e foi esquecendo esse detalhe. Mas o R no rádio de São Paulo era um capítulo à parte, quando você entrava e fazia os exercícios para ir para o microfone. Essa parte acho que você não sabia. Interessantíssimo. Eu, quando dei aula em faculdade, eu nunca dei aula de locução, até porque nenhuma faculdade teve aula de locução. Não é necessário você fazer 4 anos de faculdade para não aprender a falar em rádio. Isso aí é uma coisa mais simples, de dificuldade média, e que você pode fazer num curso de 6 meses. Se você tem competência, tem jeito, tem pelo menos o básico, você aprende, o resto você desenvolve. Ninguém vai ensinar ninguém a ser um bom locutor se ele não tiver voz. Ele pode, sim, aprender as técnicas e até dominar essas técnicas. Mas eu fazia, dentro das minhas aulas de produção, tanto na Escola de Comunicações e Artes da USP quanto na FAAP, eu fazia, não eram testes, eram pequenos ensinamentos para quem ia apresentar o programa, porque os alunos não queriam. Nós estamos aqui para aprender, para escrever e tal. Eu falei, olha, se a faculdade tivesse dinheiro, tinha, mas não queria gastar, ela colocava um locutor profissional e um operador profissional, e vocês iriam trabalhar na área de produção, que é o que interessa. Com o passar do tempo, a gente conseguiu até um operador de áudio, em um outro lugar, um operador de câmera para as aulas de televisão, mas eu aprendi a dizer para as pessoas 2 coisas que eu, lá no Estadual da Penha, graças à professora dona Lúcia de Souza Nascimento Biojoni, alguma coisa nessa ordem inversa ou não, dona Lúcia me ensinou uma sequência em inglês chamada Rising, Falling Intonation. Nada mais, nada menos do que uma entonação que você pode subir e descer, mas você usa isso no seu dia a dia. E eu aproveitei essas aulas. Lúcia do Nascimento Souza Biojoni, obrigado, a produção está confirmando aqui, e exatamente, está com 93 anos, está viva, felizmente está entre nós, uma querida professora que me ensinou muito. Meu inglês não é perfeito por outros motivos, mas a técnica eu aprendi. Então, eu assimilei isso para falar no rádio. Então, o Rising and Falling são coisas simples que você joga para ser melhor ou pior, mais amigo, menos ríspido. Então, desde do How Are You, que foi o que ela ensinou para a gente, como vai você? Se eu sou íntimo, eu falo, como vai você? Então, o jogar a palavra, esticar a vogal, ser mais próximo ou não te conheço. Como vai? Como vai você? Uhum. É uma coisa mais... Isso dá para a gente passar para os companheiros, para os alunos na faculdade. Agora, o rotacismo, que é exatamente esse exemplo que você deu com R, que é fazer a língua enrolar no céu da boca, no palato, e ir para os exercícios que quem faz locução já fez, lembra desde Demóstenes lá com as pedrinhas na beira do mar,
e bota lápis aqui, faz uma série de coisas para chegar a falar ou não ter, né, os problemas que o rádio exigia lá no passado. Hoje vai da valsa, tem gente que não tem S, tem gente que não tem R, tem gente que não consegue fazer o S intervocálico passar, mas isso aí são detalhes da vida atual. Mas foi muito bom. Deixa eu contar. Quando você fala isso, eu preciso contar uma passagem muito interessante. Eu, quando vim para cá, eu vim com o registro de jornalista. Em Bauru, eu consegui o registro de jornalista, porque eu era da lei antiga, eu já exercia a profissão com aquelas publicações no jornal O Correio de Garça, com o trabalho que eu fiz na Rádio Clube de Garça, eu já tinha o período para comprovar que em 1968, quando a profissão de jornalista foi reconhecida, eu já exercia a profissão. Então, eu tinha esse registro de jornalista. Mas eu me considero radialista. Por que eu me considero radialista? Porque sempre trabalhei em rádio. Quando a profissão de radialista foi reconhecida, eu fui no Ministério do Trabalho, ali na Major Quedinho, né? Isso. Fui no Ministério do Trabalho porque a minha paixão era ter lá o registro de radialista, né? Aí a pessoa que me atendeu lá falou, você não tem direito. Eu falei, mas como? Eu só trabalhei em rádio. Ela falou, então, mas veja, você tem o registro de jornalista, todas as funções que você desempenhou em rádio são funções jornalísticas. Então, você não tem direito ao registro de radialista. Isso me incomodou bastante durante muito tempo. Quando eu estava na Rádio Globo, né? Quando eu estava na Rádio Globo, houve um curso para radialista aqui em São Paulo. E eu fui fazer esse curso de radialista, o professor Wagner Horta estava coordenando o curso, tal, e eu fui lá para ver se conseguia o meu registro de radialista, né? Entre os colegas ali, um deles era o Kleber Machado. O Kleber Machado tinha o Ciro César, o humorista, né? Tinha várias pessoas que já exerciam a profissão, mas, da mesma forma, não tinham o registro de radialista, tinham feito comunicação em outra área, queriam abreviar o tempo. E aí eu fui fazer esse curso junto com o Kleber Machado. Nós trabalhávamos juntos na Rádio Globo. E aí foi lá uma fonoaudióloga para fazer, não sei se é esse o termo correto, mas foi lá uma fonoaudióloga para ensinar as pessoas a pronúncia, isso que você acabou de dizer aí, né? E aí ela começou a explicar exercícios, tudo mais, e o Kleber Machado falava assim, dá o texto para o Zancopé ler. E aí ela continuava falando, e o Kleber Machado falava, dá o texto para o Zancopé ler. Ele falou umas 3 vezes, a ela, incomodada, me chamou lá, me entregou o texto. Falou, você precisa ler antes? Eu falei, não, a senhora não quer que eu leia? Pode ler. Aí eu li o texto, né? E o Kleber rindo, né? Aí eu li o texto, tal. Quando eu terminei, aí ela começou a falar os exercícios que eu teria feito para fazer locução daquela forma. O Kleber falou, professora, a senhora não entendeu nada. Ele nunca fez um exercício, ele nunca colocou um lápis na boca, ele nasceu assim, ó. A senhora está falando para uma pessoa que nasceu desse jeito, os exercícios que a pessoa tem que fazer. Não tem, ele nasceu assim, não tem jeito, professora. Então, a professora desistiu de continuar a aula. É óbvio. Encerrou a aula. Foi muito interessante. Nada contra fonoaudiólogos, porque eles nos ajudam muito. Eles sim, até sim. ajudam a gente a economizar garganta, cordas vocais, que a gente faz muita sim. besteira. Aquela mania de pigarrear antes de ir para o ar, que é uma coisa de caráter nervoso, né? A mão no ouvido é uma coisa deliciosa. Mas eu descobri, e eu passei isso para os meus alunos, por que as pessoas fazem isso? Quando você tem o fone de ouvido, você ouve diretamente aqui no seu ouvido, próximo às têmporas. Eu vou falar por que eu estou explicando isso agora. E todo mundo já sabe. A mão
a concha, a mão em forma de concha, ela faz com que você ouça a voz que você está pronunciando. Por algum motivo, quando o criador foi montar o nosso design, quando ele foi fazer o protótipo e tal, ele colocou a boca na frente e os ouvidos do lado. Então, quando a gente emite um som, a gente ouve tudo o que está em volta da gente. Na verdade, a gente não ouve a própria voz unicamente. A gente nunca ouviu, a gente nunca ouviu a própria voz, a não ser profissionais como a gente, que é treinado para isso, mas a gente nunca ouviu a própria voz. Se você gravar alguém que nunca falou no rádio, que nunca falou num gravador, se você gravar e colocar para a pessoa ouvir, ela pergunta quem é. Ela não reconhece a própria voz. É verdade. A gente só ouve a voz da gente gravada numa determinada oportunidade para conseguir entender que não é a sua voz. Não, essa eu não conheço. Ou melhor, eu não reconheço. Então, quando a gente fecha aqui na região do ouvido, fecha, fica só o tipo. Tem que puxar a orelha, sim. Não é só pôr a mão em coxa. Tem que puxar a orelha. Aí você faz a concha e isso aqui tem que ficar perto da sua voz, da sua boca, para ela captar a voz que vai para o ouvido. Agora, se você não tiver com fone e fechar os ouvidos, né, a parte aqui da orelha, onde você tem esse lobozinho aqui, você fecha e você ouve o som intracraniano. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você vai fazer pesquisa de fone de ouvido, etc., etc., o Facebook capta que você está pesquisando coisas de som e bota lá uma propaganda de um novo, pelo menos, se não é novo, é moderno, um sistema em que você faz do tipo que fosse um implante coclear. O implante é feito para pessoas surdas que nascem com essa deficiência, e eles colocam um sisteminha de captação de áudio e, através da têmpora, você pode ouvir aproximadamente os sons das pessoas. Hoje estão fazendo um fone de ouvido que não fica junto aos seus tímpanos, que não vai acabar com a sua audição, como os jovens de hoje estão fazendo, ouvindo música em altíssimos decibéis, e aí você coloca ele aqui na têmpora e aqui atrás você vai receber, através de estímulos magnéticos, e eu não vou muito longe, porque eu também não conheço profundamente o sistema, mas é diferente de você colocar o fone no ouvido. Mas isso agora não interessa, porque nós não estamos sendo patrocinados, não estamos vendendo modernos fones de ouvido, estamos conversando, sim, com o Zancopé Simões, que muita gente não sabe. Ele falou que era jornalista, falou que era professor, ou que se transformou em professor de educação física, depois virou locutor, porque a vida quis assim. Mas e o compositor? Existe um compositor? Existe, mas é só por teimosia, né? Tem algumas coisas que eu fiz, mas mais por teimosia do que por realmente ser... Eu não sou compositor, eu não entendo nada de música, eu sou autor. E durante um período me arrisquei fazendo algumas letras, alguns versos, então, algumas coisas. É um letrista. Sabe? É um letrista. E compositor é quem compõe, não é especificamente o lado musical, mas a gente divide em música e letra, e aí você tem a possibilidade de ser um ou outro, ou os dois. Né? Mas eu sou letrista. Né? Okay. Tenho a ousadia de fazer algumas rimas, tal, algumas coisas foram para frente e tal, mas eu queria ganhar dinheiro, não rende nada, então acabei parando de pensar tanto assim para fazer rimas, né? Porque não adianta, como todo lugar, é um privilégio de poucos, e esse não é o meu negócio, mas eu não sou compositor. Não é. Não é o meu. É mais o meu caro do que o meu barato. Eu soube também que você perpetrou um livro falando sobre um grande nome do rádio, e você
fez a biografia, ela foi autorizada, mas esse livro ficou na gaveta. É sério isso? O livro é da história do Zé Béttio. Quem é? É o Zé Béttio. O Zé Béttio me chamou e eu escrevi. Ele já tinha muitas anotações, tal. Eu coloquei uma cronologia nessas anotações que ele tinha, desenvolvi muitos textos, tal. Fiz o texto da história do Zé Béttio, mas o que aconteceu? Passou o momento de lançar esse livro, porque quando o livro foi escrito, ele estava ainda na Rádio Capital, nessa última passagem pela Rádio Capital. Então, todo mundo fala do livro porque ele anunciava no ar que o livro estava sendo feito, que o livro estava pronto, tal. Ele anunciou inúmeras vezes. Ele tinha uma satisfação imensa de ter o livro da história dele. E o livro não foi publicado por dois fatos, né? Ou duas coisas que aconteceram quando ele procurou procurou editar o livro. Ele procurou uma editora, e a editora questionou porque não tinha datas no livro. O livro precisava de datas, o livro contava muitas histórias, precisava de datas, não sei o quê. E quando eu comecei a escrever o livro com o Zé Béttio, eu disse: Zé, artista não tem idade, então o teu livro não tem data, tem só a data que você começou na Rádio Record, não tem nem a data do teu nascimento. Ainda eu perguntei para ele: você sabe qual é a data, qual é o nascimento, a idade da Brigitte Bardot? Ele falou: não. Eu falei: então, você vai ver sempre as fotos da Brigitte Bardot dos anos 60, quando ela veio a Búzios. Não tem nem fotos atuais da Brigitte Bardot, tem as fotos daquele tempo. Então, não tem data. Tem duas datas no livro. A data que ele iniciou na Rádio Record, que foi em novembro de 1972, né? E uma noite que ele estava saindo, aí ele já estava trabalhando na Rádio Capital, uma noite que ele saiu da Rádio Capital, quando ele estava chegando em casa, ele foi assaltado e o ladrão deu um tiro nele. E o tiro pegou na testa dele, pegou aqui assim e tal. E quando ele foi socorrido no pronto-socorro, o médico que o atendeu falou: Zé, que dia que você nasceu? Nasci tal dia. Ele falou: então hoje você passa a comemorar o seu aniversário porque você nasceu de novo. Se essa bala tivesse meio centímetro a mais para dentro, nós não estaríamos conversando. O seu médico agora seria outro. Então, o livro só tinha duas datas. Essa, do início do trabalho dele na Rádio Record, e a data quando ele tomou o tiro e nasceu de novo. Né? Tinha só essas duas. Então, a editora questionava, tal, queria mexer no texto. Ele não aceitou. Aí ele foi a uma outra editora. Ele tinha muitas fotos, e as fotos, né, obedeciam lá uma cronologia, essas fotos tinham o período dele, da família dele, de quando ele tocava sanfona, uma foto que ele tinha lá, de Lins ainda tocando sanfona, que é uma raridade, né? Ele tinha algumas fotos, e aí a editora começou a questionar as fotos, né, que ele tinha. Ele falou: não, mas esse é o meu acervo, esse é o meu acervo, essa é a minha história, essas fotos, elas registram a minha história. Se eu não posso publicar essas fotos, eu não tenho interesse em publicar esse livro, né? Um livro com vocês. Então, passou este momento. Aí, logo depois, ele saiu da Rádio Capital, aí ele ficou doente, o livro está concluído, tá? O livro foi concluído, ele ficou doente, e uma das vezes que eu fui visitá-lo, aí ele teve um AVC, ficou com o lado esquerdo paralisado, mas, graças a Deus, manteve a consciência, e a coordenação do lado direito perfeito, ele escrevia perfeitamente. O que eu fiz? Eu imprimi uma edição, né, que a gente tem e levei para ele. A alegria dele, quando ele viu aquele livro lá, porque eu fiz uma capa, né, quem é o Zé Béttio, tal, mas impresso em computador, e levei para ele, falei: agora você vai fazendo as suas anotações aí e tal. Aí ele faleceu, o livro está com o filho dele, e o filho dele entende que passou o momento de lançar. É o que eu estou dizendo, passou
o momento. O livro está pronto, é a história do Zebete, a história toda de quando ele começou na Rádio Record e se tornou um ícone da comunicação. Ele mudou o rádio, né? Aquela figura simplória do Zebete mudou o rádio quando foi para a Rádio Record. A Rádio Record tinha 16 emissoras em São Paulo. A Rádio Record era a 12ª em audiência, né? Estava lá embaixo. Tava. Aí, o que ele fez? Ele colocou a Rádio Record em primeiro lugar, ele colocou. Os programas dele tinham uma audiência impressionante, ele colocou a Rádio Record em primeiro lugar, e você somava as outras 3. Quais eram as outras 3? Era a Rádio Tupi, né? A Rádio Difusora e a Rádio Bandeirantes. Você somava as outras 3 e a Rádio Nacional. Poder colocar a Nacional aí, mas a Nacional vinha antes da Bandeirantes, né? Você colocava essas 3 ou 4, elas não atingiam o número de audiência da Rádio Record que o Zebete tinha na Rádio Record. Ele revolucionou o rádio, não vai aparecer outro Zebete, não haverá a condição de ter outro Zebete, porque o cenário hoje é diferente. Como eu disse, eram 16 emissoras, né? E hoje tem 26 em cada canaleta, tem 26 AM, 26 FM, então são 32 emissoras só aqui na capital, fora as piratas que entram por aí e tal. Mas escrever, tem uma satisfação imensa em dizer que escrevi o livro do Zebete. Fiquei 4 anos sentado ao lado dele. Um dia eu discuti com ele, né? E a secretária dele ficou me olhando assim, e eu discuti com ele e tal. Pá. Aí a secretária ficou olhando. Para encerrar a discussão, eu virei para a moça e falei assim: você está assustada porque eu estou discutindo com ele? Você nunca viu isso, né? Eu falei: o livro só está sendo feito porque sou eu. O Zebete não admitiria outra pessoa escrevendo a história dele. Então, eu posso discutir com ele e ele vai entender que eu tenho razão. Aí ele falou assim, ele virou para a menina e falou assim: e não é que ele tem razão, não. Mas foi um bom tempo, viu? Eu comecei concordando com você, com a sua posição sobre o rádio, e vou terminar, porque nós estamos chegando no final desta primeira entrevista, nós vamos ter que fazer outra em breve, porque são tantas histórias, e ainda o lado saboroso do seu programa, ou dos seus programas, falando com os ouvintes, tem muita coisa para a gente conversar. Agora, eu vou discordar porque eu acho que, independente da época em que o Zebete viveu, e por ter falecido, e porque o livro iria ser lançado, etc., etc., a parte, o lado comercial, eu acho que a história do Zebete, tem muita gente que acordou, né, com o Zebete, ou tomando banho de água de bacia, ou ouvindo o galo cantar, ou, enfim, tudo aquilo que o Zebete falava para o gordo, para a gorda e outros mais, todos nós nos identificávamos em qualquer parte do Brasil onde a emissora chegava, e, se eu não me engano, a Record era um canal internacional, acho que ela ia Brasil... Canal internacional. E Brasil. Ela ia longe. Aí eu tenho que fazer um registro. Quando eu fazia madrugada na Rádio Record, né, eu concorria com 3 profissionais. O Adelson Alves, no Rio de Janeiro, né, e um outro companheiro da Rádio Nacional de Brasília. Porque a Rádio Record pegava no Brasil inteiro. Eu tinha ouvinte na Ilha do Marajó, na Ilha de Marajó. Um dia, naquela época, você podia entrar na emissora, né? Um dia eu estou lá na Rádio Record fazendo o programa de madrugada, entrou um cidadão com um rádio Transglobe da Philco, um rádio Transglobe, né? Que ele disse que ele veio a São Paulo e comprou aquele rádio para me ouvir lá na plantação de banana que ele tinha, que ele tomava conta lá na Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó está no hemisfério norte, né? Não está mais aqui, já é no hemisfério norte. Então, a gente era ouvido no Brasil inteiro quando falava pela Rádio Record. Era um negócio impressionante, demais. O outro era o Edélcio.
o Adelson no Rio e o Edélcio na Rádio Nacional de Brasília. Nós três, os ouvintes conversavam entre eles, né? Quem você está ouvindo? Eu estou ouvindo o Adelson. Quem você está ouvindo? Eu estou ouvindo o Zancopé. É um negócio maravilhoso. Três nomes bastante diferentes, não é? Para concorrer na mesma faixa. Zancopé, foi muito gostoso. Repito, esse é só o primeiro momento em que nós estamos conversando aqui no Vozes do Brasil, porque a gente tem muito mais coisa para falar e isso vai se repetir, se Deus quiser, mais uma ou duas vezes. Eu quero agradecer as suas mensagens para o nosso ouvinte, porque o que você fez no rádio durante muitos anos foi mandar mensagens gostosas, foi conversar com as pessoas, foi acompanhá-las, foi acolhê-las do outro lado, né? Do mesmo jeito que você disse que foi acolhido fisicamente aqui por um conterrâneo seu. Quando você está dentro de um estúdio, conversando na madrugada com quem está sozinho, com quem está com problemas, com quem está precisando de um amigo, essa eu acho que é uma das funções mais importantes. Obrigado pelo seu tempo, por essa conversa, e eu não vou prometer, não, vou ameaçar. Nós vamos fazer outra dessa, mais gostosa ainda, porque aí nós vamos conversar sobre o outro lado, que não é só o lado histórico, mas é aquele lado gostoso do ouvinte e da resposta do ouvinte. Eu preciso só um registro de 1 minuto. Quando você fala da conversa, eu tinha um diretor de rádio que ele insistia que eu tinha que tocar música na madrugada. Aí já tinha o FM. Eu falava, ô senhor, se for para ouvir música, o cara vai ligar no FM, porque o FM, o som é melhor do que a emissora que eu estou trabalhando. O cara quer ouvir, o cara quer conversar, ainda que ele não fale diretamente comigo, ele quer conversar. Aí eu aprendi isso daí, eu não sabia disso. Quando eu comecei a fazer a madrugada, a experiência era da Jovem Pan, programa musical, aí na Rádio Globo retornei à madrugada e descobri que as pessoas queriam conversar para passar a noite, e foi isso que eu fiz, acho que fiz da maneira mais correta possível. Obrigado, Will Malhoca. Um abraço muito grande. Eu vou lembrando de causos aqui, e a gente tem se abrir mais. Porque nós vamos conversar. Eu também tenho uma história de uma briga que eu não vou contar hoje, mas eu prometo que quando a gente estiver juntos de novo, que a empresa em que eu trabalhava, às vezes não é bom falar o nome, senão eles ficam bravos com a gente, mas era a Rádio Bandeirantes, e aí o pessoal falou, pô, a madrugada é gravada, está tudo resolvido, por que você quer pôr ao vivo? Eu falei, porque tem um montão de gente viva, vivendo a madrugada. São Paulo não é aquilo que se imagina, né? De um poço de gente dormindo e não faça muito barulho, porque você vai acordar. Ao contrário. Você precisa de um borracheiro? Tem. Você precisa de um chaveiro? Tem. Então, a primeira coisa que a minha produção vai buscar, através de um estagiário ou de um assistente de produção, é tudo que está funcionando aqui. E aí eu estava começando a dirigir a Rádio Bandeirantes, antes de montar a Rede Bandeirantes de Rádio, e aí eu chamei Nelson Gomes, que felizmente está lá até hoje, e chamei mais uma voz muito gostosa, muito leve, para fazer 2 horas cada um na madrugada, ao vivo, porque era para acompanhar o ouvinte. Mas isso aí a gente vai contar em detalhes outra vez. Zancopé, obrigado, realmente, de coração. Você hoje é um amigo, é um companheirão, mas o que você passou para nós hoje nesta série, eles ajudaram a fazer a história do rádio, o capítulo Vozes do Brasil foi muito importante. Forte abraço e a gente se encontra brevemente. O meu agradecimento a você, porque eu não esqueço a ligação do primeiro dia que eu falei na madrugada da Rádio Bandeirantes, quando eu terminei o horário, fui lá na redação, tinha uma ligação tua dizendo, não saia daí, aí é o teu lugar, você é o apresentador que eu sonhei na madrugada da Rádio Bandeirantes, não saia daí. Malhoca, um grande abraço, Malhoca. Até mais. Nós estamos encerrando aqui, já passamos um pouquinho do horário, mas de qualquer maneira foi sempre muito gostoso. Esse papo vai se repetir com outros colegas e ainda o Zancopé volta a falar com a gente. Nesta série Vozes do Brasil, você sabe que nós estamos homenageando e deixando para a posteridade o registro de quem fez rádio, de quem faz rádio, de quem gosta de rádio, de quem tem som na veia,
música no sangue e assim por diante. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui e vamos em frente.